Hoje eu tenho um assunto para colocar, é meio complexo, mas vamos começar do bem simples. Existe uma coisa na vida da gente, vocês já devem ter visto, o nome é meio estranho, mas chama-se dualidade. Dualidade nós temos agora como para presidente da República. Teoricamente, na política agora nós temos um fulano e o outro fulano. Bom, para uns é mocinho, para outros é bandido e vice-versa. Só que existem algumas coisas que elas não ocorrem a dualidade ao mesmo tempo. Durante uma época grande, elas são boas, depois elas ficam ruins, depois elas ficam boas. Ou seja, existe toda uma mudança de opinião das pessoas em função. Isso acontece com pessoas, acontece com heróis nas guerras, aquela coisa toda. E eu vou falar sobre uma substância que passou por tudo isso, vocês sabem mais ou menos quem ela é, só que aí é assim, por que eu estou fazendo isso aí agora? Quando eu tinha 12 anos, eu me lembro perfeitamente, eu nasci em 47, quando eu tinha 12 anos, eu lembro que eu tinha tios mais adultos, mais velhos, e um deles falou sobre uma pessoa que era maconheiro, e que essa pessoa não era para andar com as pessoas lá de casa. Bom, essa palavra ficou na minha cabeça, e à medida que os anos foram passando, de repente eu fiz faculdade de medicina, comecei a trabalhar em psiquiatria, e comecei, de uma certa forma, a tratar pessoas, enfim, que teriam esse problema, o problema de ser adictas a essa substância. Bom, só que aí eu vou parar aqui agora, porque senão eu vou contar a história toda, porque eu quero contar a história desde o começo até depois dos meus 12 e da minha faculdade de medicina, que ainda ocorre hoje. Então é o seguinte, vocês lembram que eu sempre tenho essas folhas aqui, eu gosto muito delas, porque depois o pessoal que monta os vídeos e tudo, esses dias me perguntaram por que eu estava fazendo vídeos se eu era influencer. Eu disse que eu não sou isso. Eu sou uma professora que gosta de dar aula. Dar aula onde? Já que eu não posso mais dar aula, estou aposentada na universidade, eu me propicio o prazer de poder dar aula para quem quer ouvir. Tem muitas pessoas que querem, muitas pessoas que não querem, mas em todo caso, vamos começar a nossa aula, entre aspas, de hoje, mas bem antigamente. Eu vou começar a 2.900 anos antes de Cristo. Vou falar de um cavaleiro chamado Fu Rixi, é a pronúncia do nome dele, e ele, digamos assim, é um sujeito maravilhoso, foi teoricamente o primeiro imperador da China unida, e ele fez, ou mandou fazer, toda uma estrutura, todo um calendário do que seria a medicina da época. E nessa medicina da época, ele colocou a cannabis. Então, este senhor aqui, o Fu Rixi, teoricamente, nos anais dele, seria a primeira vez que a gente teria visto a cannabis sativa, que seria o nome certo, e eu agora vou chamar a cannabis de cannabis mesmo. Bom, esse senhor aqui foi 2.900 a.C., e ele considerou a substância, vejam bem, uma coisa boa, medicina no caso. Bom, logo depois dele, passam-se alguns anos, não muitos, 200 anos só, e tem um outro imperador. Esse imperador chama-se Shen Nung, 2.700 a.C., e ele ordenou que, digamos assim, descoberto os valores da maconha, da cannabis, que era para a cura, e ela deveria ser colocada, então, nos anais do reino, como algo que seria absolutamente adequado na época. Bom, aqui está esse senhor, e esse senhor, que eu coloquei o nome, ele, além de imperador, ele era um estudioso, e consta na história que ele colocou mais ou menos de 365 plantas
que ele achou, diferenciou, estudou, e entre elas, essa que a gente estava colocando para vocês. A história dele, eu acredito que seja real, porque muita coisa ficou escrita nos anais do Império. Bom, então, passando por esse senhor aqui, se vocês virem, ele está com uma folha na boca, né, e folhas em cima da roupa, mostrando a vocação botânica que ele tinha. Bom, aí nós vamos um pouquinho mais, vamos aqui no caso, a 1500, ainda nós estamos antes de Cristo. Né? Bom, existem referências escritas na farmacopeia chinesa, vejam bem, nós agora falamos das farmacopeias, eles já tinham as farmacopeias nessa época, e isto aqui existe, essa escrita da farmacopeia deles, na China, e ela está conservada, colocando as características da substância que eu estava comentando com vocês. Bom, vamos um pouquinho mais para frente. 1213 antes de Cristo ainda. Bom, nessas alturas do campeonato, a cannabis era usada para o glaucoma. Vocês sabem o problema que é o glaucoma, é quando o olho incha, a pessoa vai perder o olho, aquela coisa toda, e até hoje o glaucoma, ele é tratado por substâncias desse tipo, era usado para inflamações de uma forma geral, e eram feitos enemas quando a pessoa estava muito prejudicada. Bom, isso aqui que eu estou colocando para vocês, na realidade, quem estava fazendo já não eram mais os chineses, já eram os egípcios. Isso fazia parte do cotidiano da medicação deles. Então, vejam bem, nós estamos andando anos, quilômetros, muitos quilômetros, e essa substância, vocês lembram da dualidade, ela aqui é considerada, vamos dizer assim, uma mocinha. Bom, aí temos aqui mais ou menos 1000 a.C. E aqui aparece uma substância, alguma coisa que eles chamam de bang, e ela foi muito utilizada em muitos lugares da Ásia, essa coisa toda. Era misturada a maconha, a cannabis, o suco da cannabis, uns misturavam com iogurte e outros misturavam com leite. E isso ali, ele era utilizado nas festas, aquelas festas religiosas, em festas sociais, essa coisa toda. E se vocês forem olhar aqui da Índia, essa mulher aqui, ela apresenta a característica, e esse bang, ele dava uma sensação agradável, as pessoas passavam bem, e quanto a isso, digamos, era considerado uma coisa digna, social, bonita de haver nas situações de festa e tudo. Bom, aí esse bang aqui, ele tem algumas coisas a mais. Zoroastro foi considerado um indivíduo, nunca conseguiram colocá-lo direito em algum lugar no sentido de época, mas de qualquer forma, o zoroastrismo, que seria o que ele teria ensinado, eles normalmente colocam 700 a.C., e ele recomendava o bang, que era essa cannabis, e falava que isso era uma planta medicinal e que faria bem para as pessoas. Essa fotografia aqui, esse desenho, é o desenho de Zoroastro. Só que interessante, às vezes quando a gente fala Zoroastro, aquela coisa toda, pensa, bom, é uma figura lá do tempo do EPA, aquela coisa toda. Só que o zoroastrismo, existe um cantor, ele é falecido agora, desses cantores de rock, esses modernos aí, antigamente se dizia xodó. O meu astro era um cara chamado Fred Mercury. Fred Mercury chamava-se Faruna, um daqueles nomes esquisitos, nomes, digamos assim, das misturas ali árabes, aquelas nacionalidades que passam mudando de lugar. E outra coisa, você já deve ter visto, eu certamente olhei toda, aquela, digamos assim, série chamada Game of Thrones, ela tem todo o fundo dela baseada no zoroastrismo. Aqueles lugares, por exemplo, tem um momento que o filho da atriz principal, ele morre e ela fica, parece uma catedral, alguma coisa desse tipo, aquilo lá
eram os templos do zoroastrismo na época. Então, na realidade, se ele não esteve por aí, pelo menos acham que ele esteve e ficam orientando esse tipo de coisas. Bom, e aí aqui nós temos essa fotografia aqui, esse desenho. Isso é o desenho característico do zoroastrismo. Então, eu já viajei por alguns lugares lá, desses lugares meio estranhos. Isso aí, quando você chega numa loja, quando você chega em algum lugar, quando eles são seguidores da religião, essa coisa, a primeira coisa que tu enxerga é esse símbolo aqui, e o símbolo coloca, de uma certa forma, como se ele estivesse a cavalo, né, da humanidade, aquela coisa toda, levando todo mundo junto com ele para um bom lugar. Então, o que o seu Zoroastro dizia? Que o Bang era muito adequado também. Bom, aí catamos um tratado de medicina indiana, tratado de medicina de verdade. E esse tratado de medicina, ele coloca a cannabis como cura da lepra, e essa cura em 500 a.C. Se vocês verem, observarem, eu já estou andando, mas já são milhares, já são muitos anos que estão correndo. Isto aqui, no caso, seria um hospital hindu, onde as pessoas com lepra ficavam, e a cannabis era utilizada para o tratamento, exatamente como era utilizada, eu não sei, mas o tratamento principal nesta época desses locais era a cannabis, provavelmente para a dor, para uma série de situações. Bom, e aqui nós temos ainda a cannabis medicinal na Grécia Antiga. Ela já está nos livros de medicina, ela já está nos escritos de medicina. Praticamente 200 a.C., ela já é que nem a Novalgina agora, como a aspirina, essa coisa toda, ela já está na farmácia comum. E aqui nós temos, então, uma fotografia grega, mostrando os gregos num hospital, o tipo de hospital deles, onde eles se colocam esperando o tratamento à base disso aí. E aí tem uma outra coisa, olhem aí como uma coisa começa a melhorar, começa, digamos, ficar mais moderna. A palavra, isso aqui, Techo, na realidade não se escreve assim, é o nome de um médico, mas é muito difícil de pronunciar, então eu coloquei Techo, a pronúncia é mais ou menos isso. Esse aqui era um médico romano, e ele usava para dor de ouvido, mas ele começou a usar para moléstias na área ansiedade sexual, toda essa parte, digamos assim, de ginecologia e tudo, esse aqui começou a usar. Então veja bem que o uso já está se estendendo de uma forma quase que geral. Aqui está o senhor esse que eu falei para vocês. E, no caso, uma última coisa de Cristo, isto aqui é depois de Cristo, 1 ano depois de Cristo. Vejam bem, eu comecei lá atrás, não sei aonde, e aqui tem um ideograma. Esse ideograma é uma letra chinesa, onde tem a letra da maconha, e a maconha está escrito Ma, que seria esse ideograma aqui. Então, isso aqui, no caso, seria o que eu coloquei para vocês, e vejam bem, isso que está aqui nessa folha, de uma maneira muito resumida, mesmo que eu seja chata de estar repetindo, mas na realidade é extremamente resumido o uso dessa substância até Cristo.